Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e nessa aula nós vamos falar sobre as relações métricas na circunferência, fazendo algumas demonstrações e alguns exercícios para lembrar aí alguns conceitos, ok? Vem aqui comigo. Bom, então o primeiro teorema que nós temos é o teorema corda-corda, tá? Que é quando você tem duas cordas interceptando em um ponto interno à circunferência. Então nós chamamos aí de teorema das cordas ou teorema corda-corda, tá? Então lembrando que é uma corda na circunferência, é um segmento, nós temos aqui, né? As extremidades, pontos pertencentes à circunferência. Então, nós temos aqui a corda AB e a corda CD, e ambas estão interceptando aqui num ponto P. Acerca dessa ideia, nós conseguimos provar aqui pela semelhança de triângulos que existe uma relação entre os segmentos que são formados ali acerca dessas duas cordas, tá? Para isso, nós vamos traçar aqui os dois triângulos que são semelhantes para que nós possamos perceber o que está acontecendo, ok? Então nós temos aqui, ó, vamos ligar o ponto A ao ponto C, ok? E vamos ligar também o ponto B ao ponto D, tá? Então deixa eu só fazer esses dois exemplos aqui. E aí a gente vai conseguir perceber esses dois triângulos que estão sendo formados aqui para nós, tá? Então nós temos dois triângulos. Eu vou nomear esses triângulos. Nós temos aqui o triângulo APC, ok? E temos também o triângulo BPD, beleza? Bom, o que nós podemos perceber aqui, ó? Primeiro passo é verificar se existe aqui algo que a gente consiga deduzir que esses dois triângulos são semelhantes. Bom, eles já possuem um vértice em comum, que é o ponto P. Então aqui você tem ângulos opostos pelo vértice. Então esses dois ângulos aqui, eles já são congruentes por esta propriedade. Eles têm a mesma medida, beleza? Um outro ângulo que é congruente vai ser este aqui, ó. O ângulo aqui no vértice D, vou colocar assim dois riscos, e o ângulo A aqui, ó, neste outro triângulo. Professor, mas por que eles são congruentes? O que define que eles são congruentes? Bom, eles são congruentes porque eles são inscritos na circunferência, né? Então, olha lá, aula de ângulos inscritos na circunferência. A gente precisa retomar essa ideia. Você vai perceber que eles estão enxergando o mesmo arco. Eles estão enxergando, ó, o arco BC. Se você perceber aqui, ó, esses dois ângulos, o ângulo A, que é inscrito também, o ângulo D, que é inscrito, eles estão enxergando, ó, o mesmo arco, que é o arco BC, beleza? Então, nós temos, ó, que pela essa relação, que é pelo caso ângulo-ângulo, tá? Nós estudamos isso lá na relação de semelhança de triângulos. Quando nós temos o caso ângulo-ângulo, é certeza que o terceiro ângulo já é congruente, beleza? Então, se os ângulos são congruentes nesses dois triângulos, então nós podemos concluir que esses dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, eu consigo fazer uma razão de semelhança acerca desses triângulos. Quais vão ser as razões e semelhanças que a gente consegue fazer? Já está posta aqui para nós, ó. Pelo caso ângulo-ângulo, nós concluímos que eles são semelhantes. Então, nós temos o segmento AP, tá? Então, nós temos aqui, ó, o segmento AP. Lembrando que a gente tem que relacionar os lados homólogos, né? Então, vamos tomar cuidado com isso. O segmento AP está para o segmento DP. Beleza? Então, ele está para o segmento DP, ó, que é essa medida, DP, assim como PC. Então, lá, a medida PC, está aqui, está para a medida PB. Então, medida
PB. Então, nós estamos relacionando aqui, ó, os lados homólogos desses triângulos. Fazendo, então, a multiplicação cruzada, a gente percebe que o PA vezes PB, ó lá, fazendo a multiplicação cruzada, PA vezes PB vai ser igual a PC vezes o PD, beleza? Então, esse é o teorema corda-corda, ok? Então, não podemos nos esquecer. Para ficar mais fácil, né, você poderia fazer assim também. Se você quiser lembrar, né? O PA, olha lá, é esse pedacinho, vezes esse pedacinho, é igual a esse pedacinho, que é o segmento, vezes esse todo, tá? Então, só para não ficar memorizando aí fórmulas, né? Então, olhando para o desenho, você percebe que é o teorema corda-corda, é o segmento menor vezes o segmento maior da própria corda, vai ser igual o segmento menor vezes o segmento maior da outra corda. Beleza? Então, aqui está demonstrado o teorema corda-corda. Bom, então nós temos outros teoremas a serem trabalhados, que são retas secantes, retas tangentes, e nós vamos ver aí cada caso. Bom, retas secantes são uma circunferência, o que são, né? Secantes porque ela vai seccionar, ó, em dois pontos distintos aqui na nossa circunferência, e ambos pertencem à circunferência, né? Então aqui nós temos duas retas que são secantes a esta circunferência, porque estão interceptando em dois pontos. E essas duas retas secantes possuem, ó, um ponto em comum. Elas estão interceptando-se, né? Elas estão intersectando-se em uma região exterior à circunferência. Então existe esse ponto P, que é o ponto comum em relação a essas duas retas secantes. Beleza? Bom, e uma outra propriedade que nós temos, nós vamos demonstrar também, é quando você tem uma reta tangente e uma reta secante à circunferência, tá? Então, secante a gente já sabe por que ela é secante, e tangente, ó, porque ela possui apenas um ponto da circunferência. Então, essa reta aqui, ó, ela está tangenciando a circunferência em um único ponto. Então, você tem aqui uma reta que é tangente e uma reta que é secante. E elas se interceptam também num ponto exterior à circunferência, no qual nós temos aqui o ponto P. E também nós vamos provar essa ideia aqui, ó. Qual é a relação que existe entre os comprimentos desses segmentos que são formados? Nós temos aqui que vai ser a tangente ao quadrado é igual a PC vezes PD, ou seja, é igual o produto lá da reta secante. Nós vamos provar esses dois teoremas, então, que nós vimos aqui, que é o teorema secante-secante, né? Então, esse primeiro caso, nós podemos falar que é o teorema secante-secante, e o teorema secante-tangente, ou tangente-secante, né? Então, nós temos aqui a tangente-secante, ok? Vamos verificar aqui uma outra relação também que existe em relação a retas tangentes a uma circunferência, tá? Então, nós já vimos lá o caso tangente-secante, que existe ali uma relação entre essas duas retas. Mas também existe uma relação acerca de duas retas tangentes à circunferência. Então, nesse caso aqui, nós temos a reta R, a reta S, elas são tangentes a essa circunferência, lembrando lá, ó, ponto de tangência, o ponto T, ponto de tangência, o ponto Q, beleza? E essas duas retas estão interceptando externamente no ponto P. Bom, você percebe aqui que nós temos a medida do raio dessa circunferência, e é uma propriedade que existe também, que quando você traçar o segmento do raio em relação ao ponto de tangência, eles formam aqui um ângulo de 90 graus. Eles formam ângulos retos, ok? Então, é uma propriedade que existe aí acerca de retas tangentes a uma circunferência, ok? Bom, então, nesse exemplo que nós já temos aqui, é para demonstrar uma propriedade que existe também
acerca aqui dessas duas retas tangentes a uma circunferência. Ele está pedindo para nós provarmos que o segmento PQ e o PT são congruentes. Para isso, nós vamos traçar aqui um outro segmento, ó, que nada mais é do que eu posso dizer também que é uma bissetriz ao ângulo P, né, que é o ponto de tangência. Eu vou dividir, ok? Fazendo essa ideia, eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Esse segmento aqui, ó, o OT, ele é o raio dessa circunferência e esse aqui também é o raio dessa circunferência. Logo, esses dois segmentos aqui possuem a mesma medida, ok? E você tem aqui os ângulos de 90 graus. Então, você tem aqui dois triângulos retângulos, beleza? Então, você tem aqui um triângulo que é o triângulo PTO, beleza? E você tem o triângulo PQO, beleza? Agora, o que nós vamos fazer aqui para provar que esses segmentos são congruentes? Bom, se esses dois são triângulos retângulos, né? E eu tenho aqui essas medidas que já são congruentes, eu quero fazer uma outra relação aqui, ó. Aqui é um ângulo de 90 graus, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a nossa hipotenusa. A mesma coisa acontece com este outro triângulo. Nós temos a hipotenusa, que é o segmento PO, beleza? Então, nós vamos fazer aqui nada mais, nada menos que o Teorema de Pitágoras. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras num triângulo PTO, como que vai ficar? Hipotenusa ao quadrado, que é o segmento PO, tá? Vou colocar PO, igual a soma dos quadrados dos seus catetos. Então, nós temos o segmento OT, que é o raio, certo? Ao quadrado, mais o segmento PT ao quadrado, beleza? Então, essa é a relação que nós temos aí acerca do primeiro triângulo. Fechou? Bom, no outro triângulo, nós vamos fazer a mesma relação. Então, vamos pegar a hipotenusa, que é o PO, ao quadrado, que é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Então, nós temos o OQ ao quadrado, ok? E temos também o PQ ao quadrado. Então, mais PQ ao quadrado. Beleza? Bom, pessoal, qual é a relação que eu quero que vocês enxerguem aqui agora? Nós temos o raio dessas circunferências que são congruentes, eles possuem a mesma medida. Então, vocês vão concordar comigo, ó, que o segmento OT que eu estou considerando é a mesma medida do segmento OK que eu acabei de escrever ali para vocês. Então, só para a gente entender, eu vou substituir pela letra R, que é para dizer que é o raio. Perfeito? Então, nós temos aqui, ó, PO ao quadrado é igual a OT ao quadrado. O OT é o nosso raio ao quadrado, beleza? Mais o PT ao quadrado. E vamos fazer a mesma coisa no outro triângulo. Nós temos PO ao quadrado. O OK a gente acabou de falar que é o raio. Então, vou colocar aqui, ó, raio ao quadrado. Mais o PQ ao quadrado. Beleza? Bom, eu quero fazer uma relação entre o PQ e o PT. Então, eu vou isolar ambos que estão sendo utilizados aqui nas duas equações que nós chegamos. Então, eu vou pegar o R quadrado, passar para o outro lado. Então, nós vamos ficar assim, ó. PO ao quadrado menos R ao quadrado é igual a PT ao quadrado. A mesma coisa com o outro triângulo. PO ao quadrado menos R ao quadrado é igual a PQ ao quadrado. Pessoal, agora basta a gente comparar os nossos resultados. Olha lá, nós temos aqui, ó, PT ao quadrado, PQ ao quadrado. Você percebe que eles ambos serão o PO ao quadrado menos o raio ao quadrado, PO ao quadrado menos o raio ao quadrado. Portanto, nós podemos concluir que o PT ele vai ser congruente ao segmento PQ, como queríamos demonstrar. Então, através do Teorema de Pitágoras,
nós conseguimos provar aqui que esses dois segmentos são congruentes, beleza? Então, quando você tiver duas retas tangentes a uma circunferência, onde elas possuem aí um ponto em comum, que estão interceptando externamente essa circunferência, você tem que esses dois segmentos aí serão congruentes, beleza? Vamos continuar aqui. Bom, então agora nós temos aqui as retas secantes a uma circunferência, que nós já conversamos, ok? E agora a ideia é nós demonstrarmos esta propriedade aqui, ó. PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Olha lá, o que está acontecendo? É o PA, é a parte externa vezes o PB. Os alunos confundem muito, tá? Então, tomar cuidado, ó, que nesse caso da secante, o PB é a soma dos dois segmentos, é tudo, tá? Então, é o que está fora vezes tudo. Vai ser igual à mesma relação com a outra secante, ó. O que está fora vezes tudo, ok? Então, existe essa relação aqui, que é o teorema secante-secante. Vamos tentar, então, provar esta verdade, que de fato isso aqui vai estar acontecendo, tá? Então, nós já temos aqui um exercício pedindo para que nós possamos aqui, ó, prove a relação envolvendo as medidas de segmentos secantes a uma circunferência apresentada anteriormente. Ou seja, o que a gente viu nesse último quadro, que é o PA vezes PB, igual a PC vezes o PD. Para demonstrar essa verdade, pessoal, nós vamos traçar aqui alguns segmentos formando triângulos, tá? Então, aqui eu vou fazer um segmento BC e vou formar um triângulo, ó. Se você perceber, nós temos um triângulo PBC, beleza? E um outro segmento que eu vou traçar, para não poluir muito, eu vou fazer aqui no outro desenho, para que nós possamos enxergar as duas relações, tá? Então, nós temos aqui também o triângulo PAD, que vai estar sendo formado aqui, ó. Ok? Então, vamos fazer aqui mais um outro triângulo. Triângulo PAD. Claro que você pode fazer esse segmento nos dois, no mesmo desenho, tá? Só que aqui, para ficar um pouquinho mais didático, nós vamos comparar aqui os dois triângulos que estão sendo formados agora, tá? Bom, uma conclusão que a gente pode ter aqui acerca desses dois triângulos que estão sendo formados é que o ângulo PBC, então vamos pegar aqui, ó, PBC, então nós temos um ângulo que está sendo formado aqui, ó, PBC, e o ângulo PDA, ó, PDA. Esses dois ângulos que estão sendo formados aqui são ângulos que são congruentes. Professor, por que eles são congruentes? É uma relação que nós já utilizamos nesta aula. Perceba que esses dois vértices, né, esses dois pontinhos que estão sendo formados aqui, ó, na circunferência, eles são ângulos inscritos na circunferência. E ambos estão enxergando o mesmo arco. Olha lá, eles estão enxergando o arco AC. Então, eles são congruentes. Eles estão enxergando o mesmo arco da circunferência. Então, eles possuem a mesma medida. Beleza? Então, isso aqui já é uma relação que existe aí acerca desses dois triângulos. Professor, qual a outra relação? Pessoal, perceba aqui, ó, que ambos eles também possuem o ponto P aqui, ó, o ângulo P, que é comum nos dois triângulos. Esse ângulo P é comum nos dois triângulos. Então, se ele é comum, ele possui a mesma medida. Eu vou colocar aqui, ó, dois riscos, para a gente saber que são de mesma medida. Então, o que você percebe aqui, ó? Que pelo caso ângulo de novo, ó, pelo caso ângulo, que nós encontramos aqui dois ângulos congruentes, nós temos que o triângulo PBC
ele também é semelhante ao triângulo PAD. Então, eles são semelhantes, beleza? Se eles são semelhantes, eu consigo fazer uma relação de proporcionalidade acerca de seus segmentos, acerca dos seus lados, tá? Lembrando que a gente tem que considerar sempre os lados homólogos, tá? Então, quais são esses lados homólogos? Então, nós vamos pegar ali, ó, o lado PB. Então, nós temos aqui, ó, lado PB, ó, tudo isso aqui, PB. Perceba que esse lado PB, ele está entre o ângulo risco e o ângulo 2 riscos, né? O ângulo vermelhinho que eu marquei aqui e o ângulo azul. Então, a correspondência desse lado PP vai ser o lado PD, ó. Perceba que é esse mesmo segmento aqui, ó. O lado PD, ele é o lado que está formando o ângulo 2 riscos aqui, que é o ângulo roxinho, né, azul, e o ângulo vermelho, beleza? Então, esse lado vai estar homólogo ao PB. Então, aqui nós temos o PD. Isso vai ser igual ao outro dois lados proporcionais que a gente consegue enxergar. Então, nós temos ali o PC. Agora, vamos tomar cuidado, né? Ó, esse PC, ele vai estar para o segmento PA, ó. Para este segmento PA. Então, PC está para PA. Tomar cuidado para não pegar o mesmo lado, né? Então, a gente está trabalhando aqui a proporcionalidade. Perceba que como que você consegue perceber isso? É a relação do ângulo que está sendo formado, ó. O PC é o ângulo duas linhas aqui, ó, tá? E o vértice C que está sendo mostrado. Então, o outro lado aqui, PA, ó, ele é um pedaço do ângulo duas linhas e o vértice A. Beleza? Então, é esse lado aqui que é o homólogo a esse lado PC, ok? Bom, fazendo então essa relação, nós conseguimos provar aqui que multiplicando o cruzado, né, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Nós temos que PA vezes o PB vai ser igual ao PC vezes o PD, como queríamos demonstrar. Então, essa propriedade aqui, pela semelhança de triângulos também, nós conseguimos provar aí a relação da propriedade secante-secante, o teorema secante-secante. Um outro teorema que nós já comentamos, teorema da tangente e secante. A ideia aqui, pessoal, é a gente estar provando essas verdades, demonstrando que de fato isso é verdade. Então, nós temos aqui também uma outra relação, tá? Que vai ser PA vezes PB é igual a PT ao quadrado, ou, como a gente falou, a tangente ao quadrado vai ser igual a secante. A secante é o PA vezes o PB. Então, nós temos aqui o exercício acerca do teorema da tangente e da secante, que é para demonstrar essa relação, dizendo que isso é verdade, tá? Então, nós temos lá que é o PT ao quadrado é igual a PA vezes o PB, que é a secante. Para demonstrar isso de novo, nós vamos traçar aqui outros dois segmentos, formando dois triângulos para que a gente possa também demonstrar esta ideia, tá? Com o auxílio da régua, vamos traçar aqui dois segmentos para que nós possamos enxergar essas relações, tá? Bom, vou utilizar de novo aqui duas imagens para que nós possamos só separar os desenhos e assim comparar, mas você pode fazer isso no mesmo desenho. Então, nós temos aqui um segmento AT, que eu acabei de traçar, e o outro segmento vai ser o segmento TB. Tá? E aí a gente vai perceber que nós estamos formando aqui dois triângulos, tá? E aí nós vamos comparar quais são as relações que existem acerca desses dois triângulos. Fazendo esses dois traçados, nós vamos ter a seguinte relação aqui, ó. Quais são os triângulos que nós estamos formando? Nós temos aqui o triângulo PTA, tá? E aqui nós temos o triângulo PTB, beleza? Então, nós temos aí esses dois triângulos. Fazendo isso, nós vamos obter aí uma semelhança acerca desses dois
triângulos que estão sendo formados. Bom, agora como que nós vamos verificar se esses dois triângulos aqui eles vão ser semelhantes, tá? Bom, nós temos aqui o ângulo P, que é comum nos dois triângulos, beleza? Logo, eles são congruentes, então eles possuem a mesma medida, tá? Então, por ser comum, então eles possuem a mesma medida. E nós temos também o ângulo PTA. Então, nós temos o ângulo PTA, que é esse ângulo que está sendo formado aqui, ó, PTA, ele vai ser também congruente ao ângulo PBT, ó, PBT. Ele vai ser congruente a este outro ângulo que está sendo formado aqui no outro triângulo. Professor, por que que ele vai ser congruente? Pessoal, é só olhar de novo qual é o arco que eles estão enxergando acerca da circunferência, porque são dois ângulos inscritos. Se você perceber o ângulo T aqui, ó, ele está enxergando o arco AT. Ele está enxergando este arco aqui. Logo, o ângulo B, que está aqui, está enxergando também o mesmo arco. É ângulo inscrito na circunferência. Então, por ser um ângulo inscrito e ele está enxergando o mesmo arco, tá? E enxerga o mesmo arco, se está enxergando o mesmo arco, eles são congruentes, beleza? Então, precisamos voltar novamente lá na aula de ângulo inscrito na circunferência, ok? Bom, se eles são congruentes, então nós temos aí, ó, que esses dois triângulos eles vão ser semelhantes, ok? Então, eu posso fazer então a relação de semelhança acerca da proporcionalidade de seus lados. Quais são os lados homólogos que eu consigo enxergar aqui? Vamos lá. Um lado que eu consigo perceber aqui, ó, é o lado PT. Está para qual lado? Então, lá, o PT, perceba que está entre o ângulo P e o ângulo 2 riscos. Olha lá, o ângulo P e o ângulo 2 riscos. Então, está para o lado PB. Então, vamos colocar aqui, ó, lado PB, tá? O outro lado que nós temos, ó, perceba que nesse triângulo aqui nós temos o lado PA e está para quem, ó? O ângulo P e o outro ângulo aqui, ó, que a gente não marcou, que é o ângulo A. Então, só pode ser esse outro lado aqui, ó, que é o lado PT. Então, PA está para o lado PT. Fazendo, então, a multiplicação cruzada, nós temos que PA vezes o PB vai ser igual, ó, PT vezes PT é PT ao quadrado. Então, nós estamos provando a relação aqui, ó, da secante e da tangente, como queríamos demonstrar. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Então, já fizemos as demonstrações aí das propriedades e agora nós vamos resolver alguns exercícios. Nesse primeiro exercício, ele está falando o seguinte, ó, considere um ponto P fora da circunferência de centro O e raio 6, sendo RT os pontos de tangência das retas PR e RT com a circunferência, como mostra a figura a seguir, onde o segmento PO é igual a 10. Calcule PT e PR. Então, vamos traçar aqui primeiro a medida do raio, que foi a medida que ele nos deu, né? Então, a medida do raio dessa circunferência é igual a 6. E vamos lembrar aqui, né, da propriedade que, quando eu vou traçar o raio aqui, ele é perpendicular ao ponto de tangência, ok? Então, nós temos que aqui vai medir 6 e forma um ângulo aqui de 90 graus. O outro segmento que ele está dizendo aqui, ó, que é o PO, que vai ser igual a 10. Então, nós vamos traçar aqui um segmento, partindo do ponto P até o ponto O da circunferência, que é a origem, e vamos ver o formato aqui que vai aparecer para a gente, ó. Como nós já demonstramos essa ideia, então aqui nós estamos aplicando apenas os conceitos da teoria que nós aprendemos, ó. Você traçando aqui, você vai perceber que vai aparecer o quê? Um triângulo retângulo. Aí ele fala que essa medida aqui é igual a 10. Ele está pedindo para a gente calcular PT e PR. Professor, por que só traçou um triângulo? Pessoal, a gente já concluiu que
a medida de PT é igual à medida de PR, então basta encontrar uma dessas medidas, tá? Então por isso que eu fiz apenas um triângulo. A gente sabe que esse outro triângulo aqui, a medida desse segmento vai ser o mesmo, como a propriedade que nós já vimos. Então aqui a gente só vai calcular a medida de cada uma delas, que vai ser iguais, tá? Que vão ser iguais. Bom, aqui então a gente pode aplicar Pitágoras para descobrir o segmento PR, né? Vou colocar x aqui só para ficar um pouquinho mais prático. Então nós temos a nossa hipotenusa, que vai ser igual a 10. Então 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, mais o x ao quadrado. Então 10 ao quadrado é 100, igual a 36, mais o x ao quadrado. Então 100 menos o 36 é igual a x quadrado. Então nós temos que o x vai ser igual a raiz quadrada de 64. Então x vai ser igual a 8, beleza? Então a medida de PT, que é igual à medida de PR, vai ser igual a 8. Então vejam aí, utilizamos aí a propriedade acerca de segmentos ou retas tangentes à circunferência. Bom, nesse exercício ele está pedindo para nós encontrarmos o valor de x na figura. Então vocês percebem aqui que são duas retas secantes à circunferência. Então nós vamos fazer a propriedade secante-secante. Então o que diz a propriedade secante-secante? É PA vezes PB igual a PC vezes o PD. Então vamos tomar cuidado, né? Ó, PA é o pedacinho aqui, ó, que está do lado de fora, que é o x mais o 2, vezes o todo. Então, você vai pegar tudo isso aqui, pessoal. Ó. Qual é essa medida aqui toda? É x mais 2. Então, isso aqui é 2x mais 2. Então, já vamos direto aqui. Ó. Já vou colocar aqui ó, que PB vai ser 2x mais 2. Isso vai ser igual a quem? Olha lá. O PC, que é esse pedacinho que está do lado de fora, que mede quanto? Mede 7 vezes o PD. Quem é o PD? PD é tudo isso aqui, ó. Então, PD vai ser o 11 sobre 7 mais o 7. Beleza? Então, vou colocar aqui, ó, 11 sobre 7 mais o 7. Vamos resolver também a soma dessas frações aí. Bom, vamos fazer então aqui a distributiva, x vezes 2x, 2x quadrado, x vezes 2 mais 2x, 2 vezes 2x mais 4x, 2 vezes 2 igual a 4. Isso vai ser igual, bom, para facilitar aqui, vamos fazer aqui a voltinha, né, ó, 7 vezes 7, 49, 49 mais 11, 60, 60 sobre o 7. Então, vezes 60 sobre o 7. Aí aqui vai ficar mais fácil que a gente já consegue para simplificar, né, pessoal? Está multiplicando, 7 está dividindo, cortou, cortou, vai sobrar só o 60. Então, vamos arrumar aqui, ó. 2x quadrado, 2x mais 4x, 6x, ok? Mais o 4, igual a 60. Vamos colocar o 60 dentro da equação. Então, nós vamos ficar aqui com 2x quadrado mais o 6x. 60 vem negativo, então vai ficar menos 60 mais 4, vai ficar menos 56 igual a 0. Então, nós temos aqui uma equação do segundo grau. Eu vou dividir por 2 para ficar o mais simples. Então, ficou x quadrado mais 3x menos o 28. Isso igual a 0. Pessoal, então nós vamos desenvolver aqui soma e produto, Bhaskara, o que vocês acharem mais interessante. Vamos fazer o Bhaskara. O A igual a 1, o B igual a 3 e o C igual a menos 28. Quem é o delta? B quadrado menos o 4AC. Então, delta é igual a B, que é 3 ao quadrado, menos o 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 28. Então, delta vai ser igual a 3 ao quadrado, 9, 4 vezes o 28, nós temos que vai ser
112, então mais 112, então 112 mais 9, delta igual a 121. Então vamos fazer em x1 e x2, ou seja, vamos direto para o Bhaskara. X é igual a menos o b, mais ou menos, raiz de delta, tudo isso sobre 2a. Então x é igual a menos da fórmula, o b que é 3, mais ou menos a raiz de 121, sobre 2 vezes 1. Ok? Bom, então x vai ser igual a menos o 3, mais ou menos, raiz quadrada de 121, que é 11, tudo isso sobre 2. Vamos resolver x1. x1 vai ser menos 3 mais 11. Menos 3 mais 11 sobre 2. Então, nós temos aqui que vai ser 11 menos 3, vai ser igual a 8 sobre 2, que vai ser igual a 4. Ok? Quem é o x2? x2 é menos 3 menos 11. x2 é menos 3 menos 11 sobre 2. Isso vai ser igual a menos o 14 sobre 2, que vai ser igual a menos o 7. Pessoal, como nós estamos trabalhando comprimento, então esse menos 7 aqui, ó, não convém para nós, tá? Então isso aqui não serve. Então o nosso resultado vai ser igual a 4. Então o x que ele está perguntando para nós aqui nesse exercício vai ser igual a 4. Beleza? Então aqui o x igual a 4. Bom, último exercício para nós finalizarmos. A prefeitura de uma cidade pretende construir um estádio circular no terreno representado na planta a seguir. O portão de entrada deverá dar direto para a rua X. Como um elevado passa pelo local, pretende-se fazer com que a parede do estádio passe pelos dois pilares, pelos pilares B e C, que sustentam o viaduto. O pilar A fica praticamente sobre a rua X. Tanto a rua X como o viaduto, no trecho representado, podem ser considerados retos. Se a distância entre os pilares A e B é de 40, e a distância entre os pilares B e C é 50, quantos metros do pilar A irá ficar o portão de entrada do estádio? Pessoal, aqui a gente vai precisar traçar uma circunferência, porque aqui a gente tem a medida de alguns segmentos, Então, nós temos aqui a medida de A até B, os pilares, Então, aqui mede 40 e aqui mede 50. Então, nós vamos precisar traçar aqui uma circunferência, porque ele está falando que ele quer fazer um estádio circular nesse terreno. Beleza? Então, vamos verificar como fica esse desenho. Fazendo, então, o desenho, pessoal, mais ou menos ficaria assim, Então, nós temos as dimensões aqui igual a 40, nós temos aqui igual a 50, beleza? O que ele está perguntando para a gente aí é a medida de AT. Então, a gente quer saber essa medida aqui, Então, ele está perguntando lá, quantos metros do pilar A irá ficar o portão de entrada do estádio, tá? Então, em relação ao pilar A, então, qual é a distância que está do pilar A? Então, a gente vai verificar a medida X que nós temos aqui. E se você perceber, então, nós temos aqui exatamente uma secante e uma tangente. Então, nós vamos aplicar o teorema secante-tangente, que é a tangente ao quadrado. Então, nós temos ali, x ao quadrado igual a secante. Lembra lá que a secante é o que está fora vezes o todo. Então, nós temos ali, 40 vezes o todo. O todo é 40 mais 50. Então, nós temos ali que vai ser igual a 90. Beleza? Então, x ao quadrado vai ser igual 40 vezes 90. Então, nós temos aí 3.600. Então, x é a raiz quadrada de 3.600. Então, nós temos que a medida x vai ser de 60 metros. Beleza? Então, a entrada vai estar a uma distância de 60 metros do pilar A. Ok, pessoal? Bom, pessoal, essa aula termina por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.